Canta, América, canta! Não um canto de mentira e falsidade que a ilusão ariana cantou para o mundo na conquista do ouro. Nem o canto da supremacia dos derramadores de sangue, das utópicas novas ordens de napoleônicas conquistas, mas o canto da liberdade dos povos e do direito do trabalhador, do direito do povo preto, do direito do povo indígena, a liberdade do povo preto, a liberdade dos povos originários. E vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil. De dentro da ala das loucas, vendendo saúde a troco de nada. Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance. Daquele mocinho matado, jogado no canto por ser diferente. Eu sirvo, sirvo. Eu sirvo pra ser queimado, arrastado, da ponte jogado. Até a carne surrada, talhada na faca, navalha pedrada, é tempo de caça, até lâmpada rompe estilhaça, rasgando a face marcada. Te sirvo de bobo da corte chacota, da minha fuça, esclache deboche, desfile e disfarça sua fantasia, que eu seja enfeite, folia, deleite, aval garantido pra sua orgia. Te serve o corpo no traje, trejeito distrate, vem cá, sem maldade, alá o jeitinho de moça. Sei que tá querendo fazer o que cê gosta, pegar e matar sua minha curiosidade. Se serve em cabine privada, colega de vaso manjado, braço estendido consola, no beco ajoelha, a boca escarra, delícia, gozei, já deu, vaza, levanta, não olha, sai fora e ó, não arrasta. Nos servem Lucas, Caíques, Verônicas, Lauras, Dandaras, Luanas, Daniéis, Kailas, tantas Laisas, Gisbertas, Rafaéis, Marieles, muitas outras e outros que hoje te serve estatística, exemplo, número, escala. Serviram da cruz a sarjeta, do espinho a fogueira, do leite azedo esporrado nos copos jogados na beira da estrada, do fosso a valeta, sem dente, sem rosto, sem nome, sem pena, violada, a identidade arrancada, existência. Acha que serve o discreto respeito, restrito ao teu quarto, ao coito escondido, prazer limitado a quatro paredes, a ser reduzido aos terrenos baldios? Quartéis, sacristias, quintais, matagais, celas, esquinas, mansões, gabinetes. Seu bispo, pastor, padre, deputado, seu pai de família, capitão, soldado, me aponta um dedo e aperta a pistola, só querem que eu sirva na vida o cardápio. E o senhor deseja o que essa hora? Na cara, no peito, nas costas ou no rabo? Boa noite, moço. Boa noite, moça. Servidos ou fartas? Plantei semente. Nasceu um cravo, cheio de pétalas. Um homem-flor, cheinho de amor e perfume. Era bonito de ver, homem-flor sem azedume. Diziam pra ele, cravo que é cravo, cravo espinho. Mas ele não. Preferiu ser homem-flor a ser um macho-flor mesquinho. Flores homens também têm cores. Amam e despertam paixões. Afloram nas primaveras, brotam nos corações. Cheios de pétalas, delicadezas, carinhos e formosuras, entrelaçam os peitos secos, florescem nas almas duras. E que haja semente para que venha a floração de homens flores de sentimentos mais humanos e serenos, flores de emancipação. Earaê, ode arere o que, e orixá elo, orum ofaquerã. Odé é vida, Bi. E Daniel Sundiata Marques.
vive dentro dos nossos corações. Axé. O caminho é cansativo, mas é esse o jogo. São vários os golpes, eu te manjando pra poder dar o troco. Desposa do meu gramado engravatado, porco. Minha navalha é afiada e tá com sede do teu pescoço. Não mosco, sobrevivo mais um pouco. A fogueira tá acesa e eu sobrevivo mais um pouco. Numa água que apague a revolta do meu povo, que há tempos é forçado a vender o próprio corpo. Máquina que gira, as cartas tão na mesa. Ou cê tá na luta ou vai virar poeira. Vinagre na ferida, ponta de lança, sou guerreira, degolando capitães, revertendo a cadeia alimentar. Se alimenta da nossa riqueza, exploram nossa força, subestimam nossa inteligência, criminalizando vidas, algemando a consciência. Vocês criaram um monstro, então segura a potência da travar de choque, bem fina, mal intencionada, já portando as Glock pra furar todos esses putos que fez meu povo passar fome. Vim de longe, bem cabreira, pra poder honrar o nome desse povo silenciado, jogado à decadência. Nos leem de forma patológica, nós derrubamos a sua ciência, que de pedra ao meu corpo deslegitima a minha existência. Chegou a hora de quebrar sua lógica, junto com as suas crenças. As cachorras tão pra virada, querendo sua cabeça, afiando rima brabra pra te dar sua sentença. O caos vocês criaram e fica aí fazendo cena. A cena agora é matar você, sua família, invadir sua fazenda, dançar sobre os escombros, dobrado da resistência, tomando tudo que é nosso. Revolução é o nosso lema, povo pobre livre sim, quebrando as algemas. É revolta transviada, esquartejando o seu sistema. Baralojiki Exulobeuá Araê. Eu sou o começo, o fim e o meio. Tradição é ação. Ancestralidade não é resgate ou saudosismo. É vestir a história passada no agora e libertar todos os serias da nossa história. E partir pro que são. Cada homem ou mulher inquieto traz em si uma legião. E o meu grito é afinado com a voz de quem já pisou nesse chão. Voz dos nossos ancestrais. Nosso destino, nosso odor. Nossa história que se repete. Cada lâmina de carta que não seja uma lâmina na nossa garganta. Que sejamos resistência. Reescrevemos a nossa história. Em nossos itãs, nas histórias dos orixás, nossos 16 odus de destinos, a história já conta. Iku passeia. De eras em eras a morte vem e se alimenta. A terra está comendo. A totô. Silêncio. Respeitamos o momento da terra comer. Dos ancestrais se ligarem em suas correntes e olharem para nós lá de cima, numa história de continuidade. Escrevemos a nossa história com a linha da inteligência e sabedoria. Laro Exu. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Exu, a boca do universo que se alimenta de tudo, anda de mão dadas com o tempo. Nosso Senhor, que tudo cura, que para exercer a sua sabedoria, vem embriagado, mas toma sempre as melhores decisões. Senhor Tempo, tucutucuê, tucutucuá, tucutucuê, é tempo de maré gangá. Araraê, 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 ará. Pela lâmina que carrego na minha cabeça e melhoria nas minhas curas, Senhor. Agradeço por essa ancestralidade, por esse canto da bandeira branca de Angola, que irá tremular sobre nossas cabeças.
Cuiú, nação Banto, Kiuá, Vodum, Senhor Tempo, o único que tem o poder de comer a dor que a gente sente. Sepultura de pagão sempre foi fogueira, enterrado na brasa, sepultado no vento, para correr como cinza os quatro cantos do mundo. Meu povo é povo nômade, filho da ventania, do fogo e do furacão, ninado na cantiga de dizer não, até virar uma canção. A minha Joana d'Arc não é europeia, é brasileira, é que bandeira, é Maria Farrapa, é Maria Mulamba, é Maria Quitéria, é Maria Padilha. Nossos ancestrais, que tiveram as histórias apagadas do livro de história, a cada linha que se apagava aqui, uma linha se escrevia no plano de lá. Cangaceiros, preto velhos, Exus e Lebaras, hoje voltam para nos orientar e não deixar mais a história se repetir. Cansamos de sucumbir, cansamos de tombar. Hoje eu quero deixar meu riso em destaque. E o desejo de não mais chorar. Hoje, o luto será verbo. Eu luto. Cantado sobre as fogueiras. Laroie. Que o Meu nome é Rafael Araújo, tenho 33 anos, faço parte do coletivo Bicho Solto. Fui uma das pessoas que fundou esse coletivo junto com outros artistas, Daniel Marques, Guto Cariri, Renata Ribeiro, Rafael Ofá. E produzi esse curta intervenção, né, falando sobre a nossa vivência de artista durante a pandemia, que chama Quando o Luto é Verbo. A pandemia, eu acho que antes de tudo é um limitador, né, das nossas vidas. E ela coloca uma lente de aumento grotesca sobre a desigualdade social. E a gente que é artista, ainda mais periférico, fica muito abandonado e à mercê desse sistema todo, né? Eu acho que com o Fomenta a Periferia, a gente conseguiu se manter fazendo arte nesse momento tão complicado. E claro que não a arte que a gente sempre fez, a gente age com vários limitadores, né? Porque o Bicho Solto é um grupo de rua, né? É um grupo de intervenção de rua, de batuque, né? Que fala de Exu, fala de Pombogira. A gente é da dança, da rua, do contato. E nesse momento a gente não pôde ficar assim. Então a gente teve que olhar para dentro de si e procurar essas intervenções, né? Essas coisas que nos movem de outra maneira, né? Fica muito forte para mim na pandemia, além desse distanciamento, dessa quebra de vínculos, é a questão do luto, que eu perdi muitas pessoas nessa pandemia. E era uma coisa que eu ainda não estava sabendo como digerir, como conversar, porque quando a gente passa por isso, a gente só fecha dentro de uma caixinha e continua a vida, porque tem que continuar, né? Falar do Bicho Solto é abrir essas caixinhas do LGBT, da periferia, que não tem uma vida fácil, que a gente sucumbe, que a gente vira estatística muito rápido. Eu quis falar desse luto porque a gente tem que falar alguma hora ou outra, né? Então, a gente perdeu uma pessoa do coletivo, né? Há um tempo atrás, vai fazer uns 4 anos. E há pouco tempo também perdi minha mãe de santo, que era uma grande referência para o coletivo, porque a gente fala de Exu, Pombogira, Candomblé, e tudo veio de lá. Tudo veio dos ensinamentos dela, do terreiro. O Dani também, da bicha preta, da bicha periférica. Veio muita coisa da história do coletivo dessas pessoas. São pessoas muito maravilhosas que não merecem ser lembradas com tristeza, né? A gente tem que mudar essa chavinha. Eles são grandes referências para o trabalho da periferia e para a arte da periferia. Então a gente tem que lembrar deles como eles merecem ser lembrados. A gente fez a oficina de audiovisual e desse resultado era para falar sobre os artistas na pandemia. O que mais me tocou foi essa questão do luto. E eu quis falar de uma forma indireta, porque ainda é difícil falar disso, acho que nunca vai ser fácil. Através da poesia e relembrando essa questão dos ancestrais, né? Eles continuam com a gente. Quando a gente fala do Bicho Solto, quando a gente fala de Exu, de Pombogira, a gente quer mover e evocar várias vozes de mulheres e seres que foram silenciados e marginalizados a vida inteira. Não diferente de nós LGBTs.
e também somos marginalizados e silenciados a nossa vida inteira. Então o Bicho Solto é essa fogueira que a gente acende, que vai evocar essas várias vozes. E que não é resgate, não é... Porque a gente não está resgatando nada, quem resgata é o SAMU, né? A gente está se criando essa ponte que ela nunca foi perdida, né? Mas a gente cria essa história com o passado, essa reconexão, e aí esse momento de falar dos nossos ancestrais, de o quanto é importante a gente rememorar os pretos velhos, as pombogiras, né, os LGBTs que se foram e lutaram para que a gente pudesse estar falando do jeito que a gente está falando hoje. Então, falar de LGBT é falar de nossos ancestrais, é falar de um histórico de pessoas que meteram o pé na lama e abriram um caminho, um facão assim, né, bem a coisa Ogum da vida, bem um Bragadá, para a gente estar fazendo como a gente está fazendo agora. O audiovisual a gente consegue conduzir o olhar do público exatamente para onde a gente quer que ele olhe, para o detalhe, para o olhar, para a sombra, para o contraste que a gente produz ali, né? E na intervenção a gente às vezes não conduz esse olhar do público, a gente solta, a gente está no meio da rua, a gente está numa avenida, debaixo do viaduto do Chay, e aí o público vai olhar pra gente, vai olhar pro morador de rua que tá passando, vai olhar pro carro que tá buzinando, e aí eu acho que as sensações são outras. E é muito bom, porque eu acho que tem uma coisa mais minimalista nessa questão do audiovisual, que você consegue parar e refletir. Na rua você tá sentindo, você consegue vivenciar, mas você para refletir um pouco depois. No audiovisual, acho que você... Não sei, tem uma conexão um pouco mais reflexiva, mais lenta mesmo, para olhar, para produzir esse olhar no público, né? Eu espero que, tipo assim, que esses vídeos tenham a mesma potência das intervenções nesse tempo de pandemia, porque a gente fez muitos na fase emergencial, onde a gente nem podia se encontrar para gravar muitas coisas, né? Fez cada um da sua casa, mas que ele continue movendo o que as intervenções movem, que é um se enxergar na história do outro, um fazer cama e apoio e acolhimento para a história do outro, e que essas histórias que a gente acha que é individual, que só a gente que vive enquanto LGBT, enquanto candomblessista, né, enquanto periférico, elas se colam com várias histórias por aí, né? Elas evocam e se afinam com várias outras histórias. Enquanto mais a gente fazer essas histórias percorrer e ganhar coro e falar junto, a gente está fazendo uma rede de conexão e acolhimento, né? E eu acho que nesse momento de pandemia é extremamente necessário que essa rede seja feita. Ando me perguntando sobre o tempo. Se ainda teremos tempo de navegar sobre os sonhos e realizá-los, de nos tocarmos freneticamente na combustão diária de um trem cheio, de não ter receio ao comer um pedaço de bolo que alguém anteriormente tenha soprado as velas postas acima dele, de dar as mãos, beijos e abraços quando nos encontrarmos novamente. Tenho me perguntado se depois disso tudo teremos algum resquício positivo, ou só nos restará as lembranças de dizer adeus aos nossos sem estar frente a frente com um corpo gélido e findado. Tenho me perguntado se o futuro terá aspectos de boas vibrações. Tenho me perguntado se em algum tempo tivemos um tempo de positividade plena. Tenho me perguntado se ainda olharemos todos juntos para o céu no último dia do ano. Tenho tanto me perguntado se até o fim estaremos todos em pé, mas para além de estarmos erguidos, se estaremos unidos. A mente borbulha as incertezas do amanhã. Foi de 1000 a mais de 300.000. O baque talvez não tenha vindo pelo simples fato de relevarmos a vida e a sua existência. O baque não foi sentido ainda por você que não perdeu nenhum dos seus. Nós nos acostumamos com os números no decorrer da evolução. Há um choque morno, há uma cidade que não para, há uma sensação de sufoco. Há uma hora atrás tantos outros se foram. Tenho me perguntado quanto tempo precisaremos para seguir mais leves. Porém, me atrevo a dizer que a sensação será projetada sobre nossas almas
Até as próximas reencarnações. Leveza? Não. Ainda me pergunto sobre o tempo, o ponteiro e a existência. Modificamos nosso dia a dia. Seguramos uma luz na mão. Desligamos nosso olhar do olhar do outro. Partimos para o olhar de deslizar. Desconectamos o toque. Desbravamos os códigos que nos entrelaçam. Fizemos de toda a nossa vida um resumo para quem quiser ver, acessar e romper o nosso íntimo compartilhado. Ser visto, me dê 2 toques, me envie para os seus, me siga, me contemple e se oriente sobre a minha fala. Se influencie. Me deixe em alta, me faça como um vírus e me viralize, se movimente como eu me movimento. Me dê 2 toques, me envie para os seus, me siga e comente, use dessa vitrine para se satisfazer, me salve para ver depois. Me dê atenção depois de um oi, e um complemento de um tudo bem, e responda sim, mesmo não estando. Intenso? Intensidade? Falta de verdade ou a verdade que é falsa? A mentira que desordena um país, a mentira que não morreu mais de 1000, descrita como a tal da fake news. Singularidade em ruínas. Um corpo cai ao chão, um corpo no vale do medo, um corpo que encontra com a terra a vida, que se foi um dia voltará. Ai, não é só um corpo, não, não é só um corpo, não, não é só um corpo dentro do chão. Não é só um corpo, não, não é só um corpo, não. Não é só um corpo dentro do chão. Bom, me chamo Daniel Felipe, tenho 23 anos, sou integrante do coletivo Bicho Solto e o meu curta-metragem é o Singularidades em Ruínas. O curta é um questionamento, né? Eu ando me perguntando sobre o tempo, né? Que tempo que a gente está vivendo? O que a gente está fazendo? Quem somos nós? O que fazemos aqui? Né? Para além de ser artista, mas enquanto um integrante da sociedade desse país que é um caos. E aí a gente fica sempre se perguntando, eu ando me perguntando sobre o tempo, se a gente ainda vai ter tempo de realizar nossos sonhos, por exemplo. Né? Esse meu texto do Singularidades em Ruínas, ele foi criado no ano passado, no início da pandemia. E naquele tempo a gente não tinha um número tão grande de pessoas que foram embora. Naquele tempo a gente ainda tinha uma possibilidade. E naquele tempo foi negado pra gente. Então quando eu trago esse curta agora, na atualidade de números e de questões de vivência, eu sinto que muita gente não sentiu um baque, né? Eu fui no velório de uma pessoa que morreu de Covid, no caso, o esposo da minha prima. Né? Eu não fui no da minha tia, enfim, minha família ela teve algumas pessoas que foram embora num curto prazo. E é desumano você ter que ver uma vala no chão e não ter um corpo ali naquele lugar. Porque ele só chega depois, aí você tem que olhar uma vala no chão e aí você se despede de um buraco, aí você se afasta e vem pessoas com roupas gigantescas para colocar um corpo dentro daquele buraco e tampar com terra e dali em diante você não tem mais nenhum contato, você não tem mais uma visão, você não vê mais um corpo, né? E quais são esses corpos? Que corpos são esses que estão indo embora? Então quando a gente fala de como a pandemia ela me afeta em vários lugares. Não somente porque é um corpo conhecido meu que foi embora, mas tantos outros corpos que tinham possibilidades, até mesmo com a mesma idade que eu, ou até mesmo mais velhos que eu, foram embora. Então a pandemia, ela chega para não só mostrar a desigualdade, mas ela traz um marco histórico de muita dor e sofrimento. E como a arte ela pode romper barreiras e pode se comunicar. Como que a gente pode levar, ao menos que seja um consolo,
ao mesmo que seja, olha, eu estou aqui também, a gente está aqui, ninguém está sozinho, né? Por mais que a gente esteja distante uns dos outros, a gente ainda segue nesse lugar de buscar essa conexão, a gente ainda está junto. Quando eu pensei nele, eu estava dentro da minha casa, no meu quarto, e eu trabalho agora em home office, né? Praticamente muita gente está em home office. E eu me vejo muito, meu quarto tem muitos espelhos, então eu me vejo muito em todos esses espelhos a todo tempo. E eu fico vendo esse corpo, que corpo é esse, né? Que movimento que esse corpo possui? Para onde esse corpo está indo? A nossa consciência, ela ainda é ativa, né? Ela tem esse tato com quais são os movimentos que a gente faz no dia a dia? E aí eu começo a trabalhar isso, né? Um corpo, sentimento, esse corpo que tem vontades, esse corpo que quer explorar o mundo afora, e é um olhar diferente, é uma sensação distinta, e tudo isso dentro da minha casa. É a casa onde eu tô todos os dias, onde eu pouquíssimo saio, assim, só se realmente for necessário. É a casa onde que me acolhe. Então, quando eu trago as singularidades em ruínas, é isso. Às vezes a gente tá caindo, se quebrando, mas a gente tá aqui. O nosso corpo ainda tá aqui. A gente tá segurando tudo isso. E às vezes falta essa percepção da gente, sabe? De compreender que corpo é esse? Para onde ele tá indo? Que movimento ele faz? Então, quando eu penso não só na questão textual, mas quando eu penso na projeção disso, é trazer essa memória, né? Da gente poder se olhar para os nossos corpos, entender que a gente tem sentimentos, entender que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e dá para continuar, dá pra gente seguir. Independente da forma que for, a gente vai ter que seguir, né? Os nossos ancestrais passaram por isso, não é a primeira vez, né? Então a gente vai seguir, a gente vai encontrar o meio do caminho, né? Disso tudo. E claro, quando eu falo também no meu texto, no meu curta, eu falo também dessa questão do país que ele é negacionista, um Estado, um governo, as pessoas são muito negacionistas, elas não acreditam no que está acontecendo, elas não sentiram o baque da real questão que a gente está passando aqui. Então a gente vira chacota, a gente vira meme, a gente vira uma curtida na internet, a gente vira uma menção fora do país, dizendo que o Brasil está ao caos, né, às ruínas. Então eu trago essa mensagem também dentro do meu curta, que por mais que por fora tá tudo caos, a gente tem força, assim a gente consegue sair desse lugar e a luta, né? Não falo ir para as ruas agora, mas a gente tem que se organizar, a gente tem que se reorganizar também enquanto questão política, juntar a quebrada e falar, não, a gente tá aqui, também tem pensamento, a gente existe, a gente tem a possibilidade também de falar. E eles vão ter que ouvir a gente. Porque a todo momento, além da gente estar lutando com as nossas questões internas, pessoais, né, de criação mesmo de artista, aí tem a questão do governo, aí tem tudo aquilo que a gente consome, né, na internet, no Twitter, no Facebook, na televisão aberta, na televisão fechada. A todo momento a gente está sendo bombardeado por várias mensagens, por várias informações. E tentar filtrar, encontrar um filtro dentro disso tudo e construir um projeto, um produto artístico de qualidade e que vai levar a informação correta é muito difícil. Porque a gente está sempre num lugar de que, tipo, você está falando disso, está falando de pandemia, está falando de morte no seu curta, você fala do negacionismo e tudo mais, porque você só tem um pensamento de esquerda. Não é só que eu tenho pensamento de esquerda, é porque eu perdi gente, é que eu tô vendo isso acontecendo. Então, a maior mensagem que eu posso falar, e é verdadeiro porque saiu de mim, é porque eu vivenciei. Então, a gente tem que começar a trabalhar também nessa questão de compreender quais são os filtros que a gente pode construir. E que arte é essa que está sendo construída? Porque eu já vi muita merda na internet, né? Apoiando, fazendo tipo, tudo que está acontecendo tá tranquilo, não está acontecendo nada. E que arte a gente consome, né? O que a gente anda consumindo, o que a gente anda falando, o que a gente anda compartilhando, né? É um trampo legal ou é um trampo de falácias, né? Então, basicamente isso. Que horas são? Quantos dias já se passaram? Consigo ver, mas não consigo me mexer. O abraço da cama me pede para ficar mais um pouco, mas é preciso levantar. O que temos para fazer hoje? Trabalho? Vegetar em casa? Ainda não sei. Parei de me programar, de pensar as horas. Uma rotina inquebrável de dias iguais e tempos que se repetem. Olhando sempre para as mesmas coisas, caminhando de um lado para o outro como quem não tem o que fazer.
Despido de lembranças, com os olhos ainda cansados, me visto com os confortos das mensagens de bom dia. Saudade. Reconheço que estou vivendo um sonho enquanto estou acordado, mas não despertei. Luiz Gonzaga dizia: Assum preto vive solto, mas não pode voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, pudesse olhar. Estamos cegos pelo medo, engaiolados vendo o céu de nossas janelas, caminhando em um desgoverno que não se importa com o humano, cantando de extremos quase inaudíveis. Quero celebrar a alegria de viver, de ainda poder respirar. Hoje quero acalentar meu coração de desejos profanos e esculpir meu corpo com o suor do tesão que corre em minhas veias. Quero te ver, te seduzir. Quero me despir nessa frenética explosão de atração virtual, com mensagens de pura luxúria e a incandescente vontade de sair, de fugir para ir te ver e te tocar, mas a rua me barra. Pego em uma rotina de calmaria caótica, vivendo replays diários sem pause, só o play. Fazer o quê? Nesse período todos os dias são iguais. Essa é a monotonia do dia a dia em meio a uma pandemia, onde só o que caminha na rua é o tempo. O tempo que passa, e ele passa para todos nós. Mas por quanto tempo teremos que esperar o tempo passar? Eu esperei mexendo no celular. Hoje, eu desejei 1000 homens. Amei 100, mas não encontrei nenhum. Talvez meu amor esteja trancado também em alguma casa, vivendo sua rotina diária. Sabe, eu queria te tocar, tocar o outro, tocar os objetos sem medos. Tocar uma, mas não vejo graça. Tocar um instrumento, tocar um dia diferente dos toques diários. Me contento por hoje. Os olhos começaram a pesar. Mãe, vai dormir? Ela vem toda noite me tocar com sua bênção. Um toque tão confortável que acalma a alma. Já é tarde e preciso dormir. Enquanto tiro minha roupa até ficar nu, vou me desfazendo dos emaranhados de pensamento que esse dia me criou. Para finalizar, deito e me ajeito até achar uma posição confortável. O que vou sonhar hoje, não sei, mas sei como meu dia vai ser amanhã. À noite rebobina a fita para um replay dessa rotina. E assim vou terminando mais um dia dessa grande monotonia. Meu nome é Paulo, eu tenho 24 anos, sou ator e integrante do coletivo Bicho Solto e produzi esse curta, intervenção chamado Monotonia. Bom, a pandemia ela atinge a gente de várias formas e por vários âmbitos na nossa vida, seja familiar, seja sentimental, seja com as nossas amizades, e ela causa uma estranheza dentro da gente com algo que a gente não está acostumado, mas durante todo esse processo dessa pandemia de ficar recluso dentro de casa, de ter que se proteger com o outro, do contato com o outro, que normalmente é algo que eu tenho muito, que é a parte do afeto, de gostar de tocar, de gostar de abraçar. A pandemia ela vem para me explicar um processo de distância, de como ficar longe dessas pessoas e o quanto isso, de certa forma, me tira de uma zona de conforto e me faz cair numa rotina de solidão. E aí, dentro disso, foi onde eu comecei a partir para esse processo de entender como eram os meus dias, de como que era viver dentro dessa pandemia e como ela deixava a gente preso no mesmo lugar. Isso dentro das nossas relações, sejam elas com a família, com os amigos, ou com tudo mais que tiver à nossa volta. E aí você pensar nisso enquanto uma bicha LGBT, que já, de certa forma, se exclui da sociedade por causa de tudo que ela te impõe, né? Os receios que você tem, o quanto a pandemia ela te coloca num lugar ainda muito mais vulnerável e de medo que está ao seu redor. E aí você cai nessa rotina de você não poder estar perto do outro. Você já, durante todo o processo de vida, você, de certa forma, se distancia das pessoas
por uma questão de como você se vê. E dessa vez você tem que se distanciar dos poucos laços, talvez, que você tenha, por conta do que está lá fora também. E aí você cai nesse mundo em que você precisa viver apenas consigo mesmo. E aí a pandemia traz um pouco desse receio, traz um pouco desse olhar da gente para a gente mesmo e o quanto a gente não está acostumado com isso. Quando você trata da monotonia, o vídeo de intervenção, ele traz uma outra experiência, um outro olhar para dentro de si, que é tentar provocar o outro a olhar para si mesmo, assim como a gente tem se olhado, assim como eu tenho me olhado cotidianamente. Porque normalmente quando a gente está na rua, quando a gente está fazendo alguma intervenção das bichas de saia, a gente está olhando nos olhos das pessoas e a gente pode dizer, às vezes, o que a gente está querendo falar apenas com o olhar, né? A gente provoca as pessoas nesse lugar com a fala, com o corpo, o nosso estado de presença, ele provoca já um estranhamento, ele provoca uma direção para essas pessoas, né? E quando você vai para um vídeo, você acaba indo para um outro patamar que você não tem isso de certa forma. Você tem como criar possibilidades para essas pessoas compreender o que você está querendo dizer. É muito louco, porque quando você está apresentando fisicamente, né, presencialmente para essas pessoas, você tem diversas possibilidades de interpretação. E normalmente, dentro do vídeo, você dá a interpretação para a pessoa. E aí é como que você constrói isso, e foi onde eu tentei buscar muito disso, do que eu estou querendo realmente falar para essas pessoas, tentando ser um pouco direto. Tanto que o texto ele traz um pouco disso, ele traz um pouco dessa direção do que eu estou sentindo, né? E o quanto eu dirijo essas pessoas para tentar olhar para si também, né? Como está sendo esse cotidiano, essa vivência delas, né? E como que é esse processo de, às vezes, ter que sair por alguma coisa da vida, porque tem pessoas que não podem ficar em casa realmente, e como que é esse processo de você ir e voltar para dentro de si. Você, no momento, tá com essas pessoas, mesmo que distante, mas depois você precisa voltar para dentro de si e para sua rotina diária. E dentro do vídeo eu tento trazer isso a partir do texto, a partir das coisas cotidianas e repetidas que a gente faz todo dia dentro dessa pandemia, dentro desse contexto, de você não poder fazer coisas diferentes, porque todos os dias eles se repetem. Eles se repetem o que você sente, eles se repetem os seus afazeres e assim vai indo. Olha, eu acredito que depois de que tudo isso passar, né? Não sei quando isso vai passar, mas acredito que quando tudo isso passar, a gente vai ter aprendido a olhar diferente, né? Acho que a gente ainda tem muitas coisas para evoluir enquanto ser humano, mas acredito que os nossos olhares eles vão estar diferentes. Porque, pelo menos por mim, hoje em dia eu já tenho muito mais o costume de olhar a pessoa e não, de certa forma, mais abraçar tanto, tocar, que é uma coisa que a gente nem pode fazer. Mas eu sinto que, mesmo quando tudo isso passar, a gente já vai estar ter vivenciado isso tanto dentro de nós, dentro da nossa rotina, que talvez acabe se tornando algo normal. Apesar da gente gostar muito disso, talvez seja algo normal você ver uma pessoa e não mais cumprimentá-la com um beijo, com um abraço, né? Talvez esse distanciamento que a gente criou durante essa pandemia, talvez ele perpetue, talvez não, mas eu acho que tem possibilidades da gente aprender a lidar enquanto o outro, né? E eu acho que isso faz parte dos processos de vida e isso diz muito também sobre cada um, o que cada um resgata para si de todo esse contexto. E eu acredito que durante todo esse trajeto que a gente vai seguir daqui em diante, acho que a gente tem muitas coisas boas para vivenciar, mesmo com toda a tragédia que está acontecendo, a gente ainda vai olhar muito para a gente e aprender as nossas qualidades, que eu acho que é uma coisa que a gente não olha muito para a gente, as coisas boas que a gente tem da gente, porque a gente vive muito no automático. E eu acho que a gente, nesse processo, vai aprender a olhar as coisas boas que a gente tem para dar para o mundo, talvez. Intervenção Bichas de Saia. Os curtas foram realizados individualmente, cada um em sua casa,
respeitando o distanciamento social e as ordens de prevenção da OMS, Organização Mundial da Saúde. As entrevistas ocorreram em ambiente higienizado, utilizando de álcool em gel e máscaras, além de respeitar o distanciamento de 2 metros do entrevistado para o videomaker. Atenção! O distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, apenas a prevenção adequada com o distanciamento social e o uso de máscaras e a correta higienização das mãos pode nos proteger. Diga não ao negacionismo e a esse desgoverno.